Ora viva, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dia, a semana em retrospectivo, o espaço que as segundas-feiras, a partir das 7 horas da manhã, aqui na 95.5 em FM, traz-lhe a análise dos principais assuntos que marcaram a semana finda. E a semana finda foi indubitavelmente marcada pelo discurso sobre o Estado da Nação, o imperativo constitucional que obriga o Presidente da República a falar aos angolanos sobre a quantas anda o nosso país. José Guerreiro, como de costume, vou começar por si. Nas mais de 2 horas de intervenção do Sr. Presidente da República, e vou usar um termo que cunhou ao longo deste programa, conseguiu vislumbrar aquilo que é o país real? Bom dia. Bom dia. Bom, a minha relação com discursos escritos não é muito boa, não é? Não é muito boa. Eu prefiro, de facto, ouvir pessoas que falam com o coração, com a consciência, falam de improviso, e isso para mim dá para entender melhor o que as pessoas pensam, o que elas orientam, etc. É uma constituição geral, não é uma constituição relativa ao discurso do Sr. Presidente da República, porque ninguém quereria que um discurso de 52 páginas fosse feito de improviso. Estou só a dizer que a minha relação com os discursos escritos não é de facto muito boa, pelo que é difícil responder ao que o senhor perguntou, até porque na medida em que eu acho que o que o Sr. Presidente da República apresentou foi um relatório, não é? E eu constato que o relatório, não é uma visão daquilo que foi feito e daquilo que se perspectiva fazer. Dentro dos números é que estão os problemas, não é? Ou seja, nós temos feito X hospitais, é uma constatação, não é? Nós temos feito X escolas, é uma constatação. Portanto, eu acho que o formato, e acho que não sou o único a referir-me a isso, vários camaradas, inclusive, têm-se referido a isso, o formato era de repensar, não é? O formato era... Por isso eu estou a ligar a questão do formato à questão do coração e da consciência. Quer dizer, um relatório sobre o que foi feito, foi construído, é diferente de dizer aquilo que está por dentro dos números. E pronto, o formato é aquele, o Sr. Presidente da República é aquele que apresenta, temos que respeitar. Não consegue, na minha ótica, não é, depois transmitir aquilo que é o país real do povo, não é? Porque, por exemplo, temos escolas aqui em Luanda, e estão no relatório, não é? É que ainda hoje se paga para entrar, não é? Acho que está a 200 mil, 300 mil para se entrar em escolas públicas aqui em Luanda. Eu vinha agora para a gravação, estava a ouvir na LAC os hospitais que estão lá, mas para ter acesso lá é difícil. Então, quer dizer, a minha primeira ronda era um bocado esta constatação dos números e do conteúdo dos números. Mas terei outras coisas para dizer mais tarde. De bem vos viu anuir as declarações aqui de José Guerreiro. Também concorda que o formato deste discurso prende-se muito aos números e transparece muito pouco aquilo que é a realidade do país? Concordo e acho a classificação do José Guerreiro interessante relativamente ao relatório, não é? Em primeiro lugar, o formato do discurso é de ser repensado com urgência, no sentido de torná-lo mais curto, mais apelativo, mais orientador, com mais visão estratégica, embora apoiado num diagnóstico sobre a realidade, não é? E não essa viagem pelos setores todos, que poderia ser feito num outro formato, e também pelos próprios titulares dos departamentos ministeriais em outras ocasiões, não é? E se calhar decorre muitas das vezes desse vazio em que os titulares dos departamentos ministeriais muito pouco aparecem a falar da performance dos seus próprios setores.
não são conhecidos, não é? E então acabam por deixar o presidente à mercê e obrigado a ter de falar de tudo e mais alguma coisa, tornando o discurso demasiado longo, como eu dizia, e para não me repetir, pouco apelativo. Mas eu saúdo o facto, por exemplo, ao longo deste período de mandato do presidente João Lourenço, ter respeitado as instituições e aqui ter-se feito presente sempre na Assembleia Nacional para proferir o discurso sobre o Estado da Nação. Efetivamente, em relação à duração, se revirmos o formato, eu acredito que vamos encurtar o tempo de duração e aí conseguiremos, pelo menos do ponto de vista de comunicação, criar um impacto mais positivo sobre as pessoas e sendo emocionalmente mais interessante, porque vai se calhar mais de encontro com a realidade material. O que é que eu quero dizer com isso? Quando o Presidente falou sobre a educação, por exemplo, foi lapidar a referência ao material escolar que é desviado das escolas, não é? É diferente de ficarmos naqueles números e aquelas referências. É mais tangível, é uma coisa que toca mais o dia a dia do cidadão, não é? E é importante que haja consequência, como eu digo sempre, não é? O Presidente deixou claro que 44 milhões de livros impressos é um esforço financeiro muito grande do Estado, não é? E os livros têm que estar nas escolas acessíveis aos alunos. Não podemos sistematicamente todos os anos, e isso é quase público, vemos as senhoras e o mal não está nelas, obviamente, não é? O mal está a montante disto, alguém coloca os livros em circulação no formato que não é o que está determinado, no sentido em que os livros são gratuitos, não é? E portanto agora é importante que haja consequência no sentido de quer o Ministério da Educação, quer eventualmente os órgãos policiais e a PGR possam trabalhar no sentido de impedir que estes manuais sejam sistematicamente comercializados e aqui estressando mais a própria qualidade de vida das pessoas, né? Quer dizer, você dizia, o acesso à escola já é tão difícil. Temos que pagar para ter acesso a uma escola que em princípio é gratuita, não é? Depois, tendo as crianças na escola, deviam receber os materiais de forma gratuita. Ainda temos que pagar mais por estes materiais. Isto gera um nível de desgaste dos cidadãos grandes. Mas é importante que as instituições cumpram o seu papel, consigam ter mecanismos de controle, não é? Para que não tenhamos sistematicamente estes desvios. Mas em relação ao discurso, assim, para abrir, seriam estas as considerações. Gustavo da Conceição, a primeira parte do discurso sobre o Estado da Nação focou essencialmente sobre aquilo que é o setor social. Educação, como já foi aqui tocado pelos seus colegas de painel, e também a saúde, com o aumento de hospitais, com a redução dos níveis de mortalidade a nível da principal causa de morte do país, que é a malária. Vou começar por aí, pela saúde. Realmente, do ponto de vista da estruturação da apresentação do Estado da Nação, eu acho que o Sr. Presidente desequilibrou bastante a avaliação que fez transversalmente aos setores, porque quando se referiu ao setor de saúde, esteve bastante tempo, foi ao detalhe, foi pormenorizado, quer dizer, foi esclarecedor, sem dúvida. Mas depois houve outros setores que se passou assim muito a correr. Como por exemplo? O comércio, por exemplo, a juventude. Eu particularmente, enfim, habituado a que o desporto já passa assim. Gostei muito que o Presidente se tivesse referido ao plano de desporto. Gostei muito que tivesse deixado as expectativas com a criação de infraestruturas, e gostei também que tivesse questionado os modelos de gestão, portanto, porque isso abre uma porta para outras intervenções
e para outros espaços de intervenção da sociedade em relação às soluções dos problemas que gravitam à volta do desporto. Mas voltando à saúde, eu acho que era preciso estandarizarmos, se queremos apresentar o Estado da Nação desta forma, na forma de relatório, era preciso tentar estandarizar e tentar minimamente equilibrar a intervenção, sob pena de nós pensarmos que a saúde esteve muito bem, não é? E que houve setores, afinal, que não trabalharam tanto, ou pelo menos não conseguiram apresentar ao Sr. Presidente da República os dados e objetivos e claros, como fez o Ministério da Saúde, permitindo então que o discurso do Sr. Presidente tivesse esse desequilíbrio na avaliação dos diferentes setores. Portanto, desse ponto de vista, eu, enfim, quase que reconheço que, afinal, a Ministra da Saúde é aquela que produz, não é? Pelo menos produz trabalho e produz informação suficiente e satisfatória, e por isso também mereceu o tempo de antena que o Sr. Presidente da República lhe permitiu. Em relação aos setores sociais, e agora salto para a educação, as minhas preocupações, o Adebayo, algumas delas já se referiu, mas eu gostava também de aproveitar esse momento para dizer o seguinte: não basta que a gente tenha mais promessas em infraestruturas para solucionar os problemas das crianças fora do sistema. É fundamental concentrarmos também na produção e na qualidade dos professores. É fundamental, o Presidente falou num programa de fornecimento de carteiras que eu encorajo e que saúdo, encorajo e fico com a expectativa de que o seu incremento possa minimizar os problemas que ainda temos de crianças que têm que transportar a sua cadeirinha para a escola. Mas a minha preocupação é mesmo essa do Adebayo. Há anualmente um problema com os livros. Todo mundo sabe, todo mundo constata, e o Sr. Presidente da República sabiamente equacionou o problema aqui. Há livros que deviam chegar gratuitamente às pessoas, mas são desviados. Ora, se são desviados, nós temos duas soluções: ou rever o método de distribuição, portanto, em vez de centralizar numa estrutura que distribui, responsabiliza-se as escolas diretamente, enfim, não sei, não é? Mas ou se altera o método, ou se colocam com a eficiência que nós todos conhecemos os serviços de polícia atrás dessas pessoas. Não pode continuar a haver, enfim, depois deste leque de dificuldades de acesso à escola que todos nós sabemos, ainda o problema de acesso ao livro. Responsabilização é o que se quer numa altura em que o país continua à espera dos nomes envolvidos no contrabando de combustíveis. Rui de Castro, que números mais lhe chamaram a atenção deste discurso sobre o Estado da Nação? Bom, em primeiro lugar, muito bom dia aos nossos ouvintes e aos colegas. Eu estive um bocado ausente e também pedia desculpa por não ir já à questão colocada pelo Sílvio. É que eu gostaria de primeiro voltar à questão que foi colocada inicialmente e que tem a ver com o formato do discurso. Isto para repetir algo
que já tinha mencionado aqui no programa em tempos, e que tem a ver com o facto de que a mensagem do Estado da Nação, de acordo com o artigo 118 da Constituição, é para uma intervenção do Presidente da República e não do titular do Poder Executivo. Ora, isto para depois refletir um pouco sobre aquilo que de facto tem a ver com o formato. Sendo uma mensagem do Presidente da República, logo equidistante dos três poderes, legislativo, judicial e o próprio executivo, e deixando as questões dos tais dados que às vezes tornam o discurso muito fastidioso e provocam até algum celeuma no Parlamento, conforme aquilo que ocorreu com a principal bancada da oposição, teríamos o mais alto magistrado da nação, portanto, o pai da nação, a abordar aqueles que foram os temas de maior impacto durante o ano e uma perspectiva até para o ano seguinte, com um foco, do meu ponto de vista, maior para as questões sociais, não é? Que tem a ver com o cidadão no seu dia-a-dia, do que propriamente as questões da macroeconomia, que são extremamente importantes também, mas que ficariam para o titular do Poder Executivo os apresentar quando fosse apresentado ao Parlamento o orçamento geral do Estado do ano seguinte. E recordo que no primeiro ano do mandato do Presidente João Lourenço, ele fez a mensagem do Estado da Nação e uns dias depois voltou ao Parlamento para apresentar o orçamento do ano de 2018. Portanto, acho que esse é que poderia e deveria ser em primeira instância o foco para a mensagem que o Presidente da República nos deveria trazer. Ora, para um pequeno contributo, já que o nosso papel também tem sido um bocado este, não é? Eu fiz um levantamento de algumas questões que talvez fossem interessantes de estarem na mensagem do Presidente da República. E como até tenho uns minutos que não usei dos programas anteriores, com a permissão aqui dos colegas, não é? Mas rapidamente, acho que penso que será interessante. Nós deveríamos ter um primeiro tema relacionado com o Estado e o cidadão, a sua relação e os deveres de cada um, abordando as razões do clima de crispação social e desrespeito para com as instituições que tem estado a ocorrer há bastante tempo. Ainda neste tema, seria também de abordar uma certa crise de autoridade que vai havendo a vários níveis e que depois não permite que a máquina funcione. Um segundo tema, a distribuição da riqueza nacional. Aí era uma abordagem sobre a pobreza acentuada, a miséria, a economia real,
as empresas que estão a falir e o desemprego a aumentar. A prioridade à contratação simplificada em vez dos concursos públicos. Outra temática seria a valorização da sociedade, onde iríamos ter, pela voz do pai da nação, uma abordagem sobre o papel que as ONGs têm tido como parceiras do Estado, as congregações religiosas, os próprios partidos políticos. Isto envolvendo a solidariedade, a responsabilidade social das empresas, o papel da comunicação social na construção da cidadania e uma questão que pouco se fala, mas muito se comenta nas entrelinhas, que é a crescente islamização e o desrespeito para com determinados valores culturais e mesmo constitucionais que afetam particularmente a mulher angolana. Outro seria a relação entre os três poderes, onde ouviríamos as causas de uma certa crise entre os tribunais Supremo e Constitucional, o descrédito da justiça e a lentidão processual, e uma certa crítica à baixa iniciativa legislativa que há no Parlamento, já que mais de 80% das propostas de lei que são aprovadas são de iniciativa do titular do Poder Executivo. Portanto, esta questão tem que ser também trazida e levada, no caso, à Casa das Leis. Outra temática que julgo interessante seria a atenção às minorias. E aqui acho que era a altura de se dar uma palavra à terceira idade, já que os idosos estão a ser despojados do título de bibliotecas vivas a favor de mais novos, especializados em obter diplomas sem estudar e experiência comprovada sem trabalhar. Outra temática era a defesa e segurança, o papel das Forças Armadas em tempo de paz, a situação em Cabinda, o combate ao garimpo e controle de riquezas naturais em terra e no mar e a invasão do território por estrangeiros ilegais, onde neste capítulo talvez fosse interessante também ouvirmos que contactos e que acordos é que poderão estar já a haver para que as marinhas de outros países nos possam ajudar na proteção da nossa costa e que, eventualmente, até pudessem utilizar as nossas bases navais do Soio e do Lubito. E, por último, as relações internacionais, Angola no Concerto das Nações e, sobretudo, para onde nós nos inclinaremos, para o Sul global ou para outro global. Ainda olhar para aquilo que foi o discurso do Presidente da República sobre o Estado da Nação. Em inglês, passadas 2 horas de intervenção de João Lourenço, qual é o diagnóstico que faz sobre aquilo que é o atual Estado da Nação? Há uma diferença em relação ao primeiro ano, e eu acho que é o segundo ano consecutivo, em que não se vê após ao discurso do Estado da Nação, como aconteceu no primeiro ano, pessoas a contrariarem dados que o Presidente veiculou na altura do discurso, e em relação a isso, pronto, eu acho que superou aquela lacuna no início. Eu compreendo todas as preocupações e as perspectivas de análise em relação a este discurso, né? Mas
creio que, geralmente, quando se fazem esses discursos, né, que também não são feitos de forma impensada, né? As pessoas refletem e dão uma ênfase. A mim, o que me parece foi transmitir aquilo que está a ser feito. Não é? E a semelhança do que vem acontecendo nos anos anteriores. O que vemos acontecer é que aproveita essa oportunidade para dizer o que está sendo feito. E aqui há e talvez seja para também, como é que se diz, para... Tem havido muitas reclamações, né? Portanto, as populações reclamam, vimos um prévio discurso de Estado da Nação do presidente da UNITA e fala sempre em país real, não é? E penso que há aqui um vácuo, né? Há um gap. E penso que o aspecto positivo é sempre este. E aqui o Adbai esteve a dizer que também, apesar de discordar em relação ao facto de aquilo que refere sobre os ministros não aparecem, eu penso que de uns anos para cá o Café Cipra, portanto, aqueles momentos do Café Cipra, tem ajudado, não é? Mas sabemos que o momento em que se sabe o que é que o país, o que é que o governo está a fazer, geralmente este ano. Não estou a dizer que concordo, né? Mas eu penso que esta oportunidade, concordo com o que o Rui disse em relação a alguns aspectos que deveriam ser objeto de reporte, não é? O que tenho como conhecimento é que geralmente o discurso do Estado da Nação é um momento em que, não de relato do que está a ser feito, mas, sobretudo, abordagem dos principais desafios do país, as conquistas do país e depois a agenda, não é? do governo em relação aos aspectos que devem ainda ser melhorados. Aqui também estamos a falar há uma obrigação, né? Constitucional do Presidente estar presente e tem feito, mas devemos também compreender o jogo político, não é? E talvez, para suprir muitos desses gaps em relação à comunicação que é feita, era de esperar, e até para cautelar as situações que vimos, quer dos parlamentares da UNITA, no momento em que o Sr. Presidente estava a fazer o seu discurso, o jogo político é mesmo assim, portanto, quer também acautelar o pseudo-Estado da Nação feito pelo líder da oposição, o que acontece não no dia em que se faz o debate do Estado da Nação em alguns países, África do Sul e talvez Portugal também, é que dias após o discurso do Estado da Nação há debates parlamentares sobre o conteúdo, não é, da mensagem do Estado da Nação. E ali sim, com uma dinâmica do género, certamente que haveria mais cuidado, não é? Na estratégia, na definição da estratégia de comunicação, e não estou a perder de vista, não podemos perder de vista, e tal como bem disse o Rui, portanto, num debate parlamentar, logo após o discurso do Estado da Nação, até o chefe da bancada, o líder da bancada do maior partido, né, o partido que governa, pois também tem a possibilidade de pronunciar-se e defender o posicionamento, né, do chefe de Estado. Eu penso que com este aspecto poderíamos... Desculpa interromper-te rápido, mas a solução apresentada pelo Rui de Castro é muito feliz, porque nós até temos no nosso sistema político dois momentos muito próximos. Ou seja, temos o discurso do Estado da Nação a 15 de outubro e logo a seguir há a entrega do orçamento a 31 de outubro e poucos dias há a apresentação pública do orçamento aos deputados. Portanto, esse debate
sobre o que está a ser feito, o que vai ser feito, pode ser feito em sede do orçamento, da discussão do orçamento, e deixarmos o discurso do Estado da Nação para aquela visão mais, não só estratégica, mas mais com uma abordagem mais estadual, né? E com aquelas linhas, por exemplo, que referiu aqui o Rui muito bem. Não, eu concordo. Eu acho que, em alguns aspectos, o Sr. Presidente passou, não é? Abordou o tema por exemplo, da questão da nossa política externa, foi abordando alguns aspectos. Obviamente, e aqui é o contrassenso também, não é? Se sem abordar esses temas já foi longo, não é possível abordar o país todo em 2 horas, né? Nós temos muitos problemas, por exemplo, há muito, no meu ponto de vista, se calhar e propositadamente houveram algumas omissões, né? Por exemplo, nós não ouvi falar do setor empresarial público, não se ouviu falar das privatizações, há outros temas ligados, portanto, à juventude que está a emigrar, e aquilo que o que podemos fazer, portanto, para além de evitar e perceber as causas, não é, desta imigração que estão relacionadas com a situação económica e social do país, mas também há uma perspectiva de melhor utilizar a nossa diáspora para o esforço de desenvolvimento do país. Há temas de proteção das nossas pessoas lá fora. Há uma série de questões, sinistralidade rodoviária, litígios de terra. Portanto, isto vamos sempre encontrar situações que não estão. Agora, eu penso que, concordando, sim, que haveriam outras oportunidades e na altura da apresentação do orçamento poderia ser uma delas, mas não nos esqueçamos que eu estou a apresentar um documento para um ano seguinte, né? É mais prospectivo, e a discussão ali é mais para a defesa do documento, né? Do orçamento. Não estou a dizer que não se pudesse talvez abordar, mas um outro momento, e aí nesse aspecto temos ainda que melhorar o nosso desempenho, é na altura da aprovação da conta do Estado. Também, né? Quando temos o relatório do Tribunal de Contas, mas um aspecto interessante, talvez, né? E eu gostaria de estar na pele, né? Gostaria de ser uma formiga estar na cabeça dos parlamentares, né? Que têm a responsabilidade de, para além de legislar, fiscalizar as ações do governo. A questão que se coloca é, será que não estariam também a ouvir aqueles dados pela primeira vez? Que papel é que eles têm? Porque aqueles são os dados da nação sobre o que está a ser feito, né? Mas temos órgãos, portanto, é preciso assegurar que no final do dia, para além da visão do executivo em relação ao que está a ser feito, que hajam órgãos, não com um período de tempo tão espaçado como acontece com as contas, a aprovação das contas do Estado, que pudéssemos ter também a visão de quem deve fiscalizar o executivo. E por esta razão acho que até para a nossa democracia, né? Nós já estamos nisto há 20 anos, não é? E eu penso que faz todo o sentido que num momento sobre a situação do Estado da Nação e a perspectiva de visão do Estado da Nação, tem o chefe de Estado que deve constitucionalmente fazer, ninguém tira essa prerrogativa, mas os outros atores políticos têm também uma perspectiva de Estado da Nação. E o debate político, porque nós queremos também ter uma liga política boa, né? Seria importante perceber, e não nas condições, e evitaria muito, eu acho que não, apesar de compreender que é uma jogada política da oposição, não é? Mas eu acho que não desprivilegia muito, não é? O nosso jogo político, e sobretudo quando temos um estádio tão emblemático, né? Que hoje é a nossa sede, não é? Do Parlamento, e eu penso que é ali onde deve ocorrer o jogo político. Gustavo da Conceição, enquanto homem do desporto, gostou daquilo que foi dito sobre este pelouro? Sim. E como referi, portanto, eu acho que o Presidente abordou a área social
enfim, numa perspectiva de trazer alguns dados e algum realismo, mas, e não me vou referir só ao desporto, vou me referir à área social, mas há 2 ou 3 notas que me parecem que estiveram ausentes, porque, do meu entendimento, não é só importante construirmos hospitais, não é só importante construirmos escolas. E já vimos há bocado que é importante também a formação, mas há um item que é essencial, é que essas instituições desenvolvam confiança nos cidadãos. Quer dizer, gostaríamos também de ver, paralelamente ao grande investimento que se está a fazer, gostaríamos de ter notícia que o senhor ministro tal está hospitalizado no Dom Alexandre de Nascimento, ou que está aqui, em vez de termos notícias de que temos aqui uma infraestrutura hospitalar boa, mas os nossos responsáveis é lá longe onde se vão tratar. Assim como a nossa escola pública. As preocupações que o Presidente da República manifestou com a escola pública são reais, sim. Os dados e a perspectiva de construção são encorajadores, sim. A perspectiva da alteração ao nível das disciplinas na escola pública, com a introdução da aula de educação física, com o regresso à atividade de desporto escolar, etc., são encorajadores, mas gostaríamos de ver que a escola pública a ganhar confiança dos cidadãos e nós todos estudarmos aqui, utilizarmos a escola pública como nosso principal instrumento de formação, para que efetivamente a escola pública possa ter um papel importante no desenvolvimento da nossa sociedade. Quero falar noutro programa que me pareceu interessante, com os dados que o Sr. Presidente apresentou no Estado da Nação, é o programa Cuenda. O programa Cuenda é um programa de amortecimento das dificuldades que as famílias têm, um programa que se traduz no apoio financeiro, e o Presidente deixou umas linhas de que há apoio também em instrumentos, utensílios, animais, sementes, etc., para fazer as pessoas, presumo eu, saírem dessa situação. Por isso, ao invés de abordarmos o número de pessoas que o Estado apoia e o número de famílias que o Estado apoia, sim, são importantes esses dados. Era também muito importante nós percebermos quantas famílias saíram da situação do Cuenda, quer dizer, deixaram o nível extremo de pobreza e conseguiram, enfim, bons resultados a nível da tal reinserção social que se busca. E por que eu ponho essa questão? Porque o Sr. Presidente anunciou um acordo com o Banco Mundial e uma extensão do programa Cuenda para 2029. Sim, se calhar até 2029 não conseguimos resolver o problema da pobreza e, portanto, impõe-se, enfim, que aceitemos um empréstimo de mais 400 milhões de dólares para esse programa. Mas gostávamos era de visualizar a perspectiva do programa acabar e não ficarmos contentes com as extensões que vamos dando a esse programa. Porque se o programa Cuenda terminasse, e vamos lá ver se deixo isso muito bem claro, a perspectiva não é impedir que famílias em dificuldade tenham acesso a apoio, não. O problema é que o mecanismo que nós estamos a fazer para dar apoio a essas famílias possa ser um mecanismo certo que tire essas famílias da necessidade de terem apoio. Não é? E por isso vejo com bons olhos que se faça esse acordo com o Banco Mundial, mas gostava de perceber
se isso vai mesmo resultar, né, em 2029 com a retirada dessas 11 mil famílias e outras que vão aparecer do programa Quenda, e a extinção do programa por já não haver necessidade do Estado, que não vai poder fazer isso sempre, apoiar famílias em dificuldade. Do ponto de vista do desporto, estou bastante expectante, porque o programa Plano de Desporto é um programa interessante porque repõe a atividade desportiva no seu devido lugar, com responsabilidades diplomáticas, de representação do país, de mostragem do potencial que temos, e o Presidente falou nisso, até vamos voltar a organizar grandes eventos desportivos para mostrar ao mundo que temos qualidade, que temos infraestruturas, que sabemos também organizar, não é? E desse ponto de vista é interessante. Agora, há um caminho a percorrer, há um conjunto de outras atividades a desenvolver, há um conjunto de políticas que o próprio Presidente alertou que é preciso avaliar, particularmente as políticas e os métodos de gestão das infraestruturas desportivas, de forma que o investimento dessa monta não signifique campos estragados e abandonados daqui a alguns anos. Rui de Castro, já no bloco anterior, disse o que gostaria de ter ouvido, mas do que ouviu, o que é que foi para si uma surpresa? Olha, primeiro é que neste discurso do Estado da Nação já se notou uma diferença comparativamente com os discursos anteriores, e ainda bem que o Enda tocou nisto, é que a quantidade de dados estatísticos que eram apresentados nos discursos anteriores já não tiveram lugar tanto neste. Tirando 2 ou 3 setores, e aqui de facto veio a questão da saúde, que também já foi apresentado. E por outro lado, também já houve uma preocupação, pelo menos, em se analisarem alguns fenómenos que fogem destes dados estatísticos. Portanto, o que efetivamente poderá, e acredito que seja esse o caminho, que os próximos discursos já possam ter menos dados e mais análise, não é? Portanto, creio que esse por aí é efetivamente um dado importante. Outra questão que se falou, e já lá vai quase uma semana, já muito se falou do discurso do Estado da Nação, mas efetivamente não sei se por ter sido lançado já no final, ou se pelo impacto mediático que a informação teve, foi o facto de o Presidente da República e titular do Poder Executivo ter perante os deputados mencionado que políticos e parlamentares também estão envolvidos no contrabando de combustível e de outros, não é? E de outros, portanto, acredito que inclusive na pesca ilegal e por aí. Portanto, acho que esse também foi um momento alto que é evidente que para algumas pessoas poderá não ter caído muito bem, mas acredito que para a grande maioria caiu e deu um sinal. Deu o sinal de que aquilo que em tempos nos tinha apresentado o Ministro de Estado para
para a área de segurança, acho que é de segurança, que é assim. A Casa de Segurança, exato, de que estavam envolvidos no contrabando de combustível altos responsáveis, generais, comissários da polícia, agentes administrativos. Depois, mais tarde, numa abordagem que fizemos aqui também, se viu que o próprio pessoal da Sonangol. Bom, e desde aquela altura até agora, praticamente que se estava à espera. Aliás, ainda continuamos à espera de medidas em conformidade, não é? Mas, pelo menos, o facto de o titular do Poder Executivo ter ali, naquele momento solene, ter mencionado, primeiro, que a questão não estava esquecida. Segundo, que aquelas pessoas identificadas terão de ser penalizadas. E terceiro, que não são só aquelas, que também há outras que são as que ele enumerou, os políticos e mesmo alguns parlamentares. Portanto, acho que este também foi um momento importante e que creio que poderá contribuir para que haja um reforço da verdade, não é? Não deixa espaço à Procuradoria. É um momento que não deixa mais espaço para a Procuradoria. A Procuradoria agora tem que vir exatamente, e mostrar às pessoas. Exatamente, não tem mais espaço para... Exatamente. Portanto, concordas, Zé Guerreiro? Estamos mais perto de ter os nomes? Não sei, eu ando à espera de nomes há 20 anos, não é? Quer dizer, o problema do país exatamente é um bocado este, não é? Eu não sei se eu posso falar mais um pouco e começar por dizer que eu não sei quantos assessores tem a presidência da República, mas acho que a gente poderia fazer uma abaixo-assinado para o Rui de Castro ser também um dos assessores, porque ele, na mensagem, na intervenção inicial, disse exatamente aquilo que deve ser, na minha ótica, e que parece também na dele, o discurso que devia ter sido feito, porque, como ele também referiu, e o próprio Enda, o discurso feito é mais um discurso do chefe do Poder Executivo, não é? O chefe de Estado, o presidente da nação, tem que fazer mais um discurso virado para a alma, para a emoção, para o sentimento, para a perspectiva, para a coragem, não é? Para ultrapassar os problemas que muitas vezes o Executivo cria ao cidadão. De facto, o Executivo cria tantos problemas ao cidadão, para além de resolver alguns, cria muitos outros. Então é preciso que haja alguém, que o Rui de Castro falou, pai da nação, que venha dar esperança, alento, que venha dar perspectiva de vida, que venha dar futuro. E mais uma vez o nosso Presidente da República fez uma fotografia do Estado. Fez uma fotografia. E como disse o Wendel muito bem, felizmente esta fotografia deste ano parece que não teve muito Photoshop, como teve a fotografia do ano passado, em que havia dados que foram enviados com certeza para a Presidência pelos seus ministros, e aqueles dados eram falsos, como depois as populações e responsáveis das províncias denunciaram sobre as estradas que foram asfaltadas, sobre as escolas inauguradas, era tudo Photoshop. Este ano acho que a fotografia que o Sr. Presidente da República nos apresentou é uma fotografia mais real. Pronto, eu acho que não é à toa, e sem termos combinado nada, que a nossa preocupação aqui no programa tem sido um bocado a questão do formato, não é? Porque vamos lá ver, há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, que há desvio de livros escolares. Quer dizer, há mais de 30 anos que eu ouço falar nisto. Há mais de 30 anos que se tem impedido que se façam livros escolares no país. Porque acho que isto alimenta muita gente fazer livros escolares no exterior. Há mais de 30 anos que se vendem livros escolares nas praças. Não é? Há mais de 20 e tal anos que os hospitais não conseguem resolver os problemas básicos, não é? Dos cuidados de problemas de saúde. Nós temos problemas básicos. Isto era no interior. E nas cidades onde estão os detalhes nos hospitais, há informações e notícias que, de facto, também o cidadão é muito difícil aceder a esses hospitais. Vamos fazer uma provocação, mas
Sim. O Presidente tocou nesses assuntos, né? Fez mal ou fez bem tocar nos assuntos? Não, fez completamente bem. Eu só estou a dizer okay. que não podemos repetir de ano a ano os mesmos problemas. E falar hoje, não é? Num problema que já falámos o ano passado, há 2 anos, há 5, há 7 anos, quer dizer, não é isso que nos traz esperança, não é? O problema está aí. O Sr. Presidente tem todo o direito e ainda bem que levantou o problema, não é? Ainda bem que voltou para o problema. Mas é necessário que haja entidades que resolvam os problemas. Porque parece que é assim. Desde que o Presidente José Eduardo dos Santos referiu que ninguém vive do seu salário, e também o ex-governador de Malange referiu que o cabrito come onde está amarrado, nós temos um país balizado por estes princípios. Quer dizer, isto é tal problema espiritual que costumas falar. Quer dizer, hoje é tudo natural. É tudo natural, porque as pessoas sabem que toda a gente tem que viver no esquema. Então, quer dizer, andamos há anos a dizer que os livros escolares são... E caímos no ridículo, que eu ouvi uma notícia da ANGOP, cujo título era o seguinte: pais encarregados de educação satisfeitos e muito contentes com a notícia de que se vão tomar medidas para acabar com coisa dos livros. Os pais, a ponto de chegamos na propaganda, não é? Depois discurso da nação. Os pais de educação estão muito contentes com a notícia de que se vai acabar, que se vai combater com os livros escolares. Quer dizer, isto de facto não pode ser assim. Quer dizer, não pode ser assim. Os livros escolares são vendidos há 30 anos. O combustível é traficado há anos e anos. Anos e anos. Os hospitais têm este atendimento com dinheiro, não é? De que é preciso comprar luvas fora, que é preciso comprar não sei o que fora, que é preciso trazer os medicamentos, que as pessoas dormem ao pé dos hospitais. Há anos. Eu posso fazer o papel de advogado do diabo? Se pode, perfeitamente. Mas este não é o estado da nação? De inércia? Não sei. Esses aspectos que o Guerreiro está a dizer que deveriam ser resolvidos há mais tempo, não é? Não retratam, entre outros aspectos, não retratam, não é ainda um problema, como o povo diz, que estamos com ele. É um problema. Então, se nós queremos uma fotografia do Estado da Nação, temos que tocar nos assuntos, né? Agora, claramente será que os assuntos não foram tocados ainda? Não, o que estou a depreender é que talvez, portanto, era um assunto que já devesse estar ultrapassado, não é? Isso é que eu estou a dizer, não é de ontem. Talvez seja essa perspectiva, né? Mas é isso. Mas infelizmente ainda estamos aqui. Então vamos continuar assim, vamos esperar o próximo ano. Ainda olhar para aquilo que foi o discurso do Presidente da República sobre o Estado da Nação. Adbai Vuns, que outras ilações tirou destas palavras preferidas por João Lourenço? Espero não me contradizer, mas não obstante a minha abordagem inicial, houve aspectos em que, pelo menos, se teve uma perspectiva mais estratégica, né? Com uma fotografia de algumas situações, mas sobre as quais esperávamos indicações um bocadinho mais concretas, mais claras, não é? E eu trago aqui à baila 2, 3 aspectos, um de índole política, outro de índole económica e outro de índole económica e social. O primeiro tem a ver com as autarquias locais, que é um tema que está, digamos... fraturante? Fraturante não diria, porque todos nós reconhecemos a necessidade de implementarmos autarquias e, obviamente, termos processos eleitorais atinentes a isso. A questão é como, digamos, sairmos do imbróglio em que nos encontramos, que é um imbróglio, por um lado, político, e por outro lado legal, não é? de formalismo de lei. E parece-me que as forças parlamentares estão, digamos, não estão a ser, creio que a tratar o tema com a celeridade e com a urgência que requer. Não é? E assusta-me que, mesmo do ponto de vista estratégico, várias formações políticas não percebam ainda o alcance das autarquias para si própria, não é? E, portanto, continuamos nesse ram-ram
E estamos aqui, no fundo, a girar à volta da mesma situação há vários anos, não é? Mas, efetivamente, era de todo desejável que ainda ao longo dessa legislatura conseguíssemos, efetivamente, implementar as autarquias em Angola, o que seria um marco e um legado político importante até para o presidente João Lourenço, né? Poder efetivamente tirar isto do papel e torná-lo-la uma realidade com todas as vantagens sob todos os pontos de vista. É verdade que há uma expressão feliz, as autarquias não são a panaceia para a resolução dos nossos problemas, mas efetivamente vão jogar aqui um papel importante até para descomprimirmos essa pressão política que existe, inclusive sobre o próprio MPLA. O segundo, portanto, era importante que ao nível político se chegasse aqui rapidamente a algum consenso, e creio que há uma ou duas leis, e depois é preciso trabalhar na implementação efetiva de um roteiro para termos em definitivo as autarquias, e repito, se possível ainda dentro dessa legislatura, porque ainda temos formalmente 3 anos, na prática 2, pronto. O outro tema tinha a ver com a inflação e o tema do poder de compra da população, não é? A capacidade de consumo que vai caindo a pique, e com as pessoas a definharem o rendimento, a perder cada vez menos valor real. A situação económica e social num contexto muito difícil. Temos alguma oferta e depois temos que repartir essa oferta com a RDC, depois com impactos ao nível da própria nossa segurança alimentar. Entretanto, podemos, obviamente, criar aqui um regime de mais apoios do Estado, de formal e por outros mecanismos indiretos, para que efetivamente as empresas consigam sair do sufoco em que se encontram e possamos ter aqui incrementos ao nível da nossa produção interna, não é? E obviamente que a nossa inflação tem uma componente cambial que toda a gente sabe, mas depois tem outra componente que tem a ver com a nossa baixa produção, a nossa baixa produtividade. E precisamos efetivamente ter luzes para darmos a volta a essa situação, porque vivermos constantemente a olhar para o mar, quando nós temos terra, água, capital humano e todas as condições aqui, mas não, mais uma vez, não descolamos, não é? E deixarmos de ser potência para sermos uma realidade, do ponto de vista da produção alimentar, a produção agropecuária, ao nível das pescas, quer dizer, não se percebe, honestamente, como é que nós temos cenários de insegurança alimentar diante desse potencial que existe. E se nós temos gente com vontade, pelo menos, e com algum saber, mesmo que não seja pleno, eu creio que nós precisamos dar uma revirada e inverter esse quadro. Hoje, esta semana é curioso, a LAC, antes do discurso do Estado da Nação, eu creio que foi o Cabina, fez aquelas suas entrevistas e reportagens muito interessantes, e conversou com alguém que lhe contou o episódio dos cidadãos que disputam o lixo nos contentores, ou a comida, ou restos de comida nos contentores, com os malucos. Quer dizer, é uma história extremamente desumana, desagradável, deixa-nos numa condição de indigência assustadora, e que nós não podemos ouvir isso e acharmos que mesmo que seja o país real que nos satisfaça. Não nos satisfaz. Mais do que não nos satisfazer, nós temos que trabalhar para rapidamente mudar esse quadro, o que significa conseguirmos que a agricultura familiar, a agricultura intensa, a indústria, alguns serviços, consigamos colocar as pessoas efetivamente a trabalhar, ter as crianças nas escolas, e termos horizontes, né? Porque
continuarmos na premissa de que vamos simplesmente melhorar ou reduzir os números é pouco. Nós temos que ter horizontes e metas muito claras e assumirmos um desafio, assumirmos uma espécie de pacto de país que nós nos próximos 5 anos temos que ter todas as crianças na escola. Vamos, em paralelo, trabalhar com o tema da qualidade do ensino, mas resolvermos definitivamente, e é aquilo que o Zé Guerreiro repetia, nós não podemos todos os anos termos o discurso e a fotografia mesma e sentirmos poucos indícios, ou pelo menos a caminharmos de forma ainda muito lenta, muito tímida. Não. O que é necessário para nós darmos aqui um boost geral e digamos, e redinamizarmos o país? E isso é muito na senda daquilo que era o meu terceiro tópico, que tem a ver com o desemprego. 32% dos angolanos no desemprego. Nós não podemos... Isso deixa a pessoa petrificada. O que é que nós... E lá está. Precisamos de juntarmos enquanto país e discutirmos em conjunto como vamos tirar os jovens do desemprego. Estamos a falar de cerca de 6 milhões de pessoas, 5,8 milhões. É muita gente no desemprego, mesmo que pelo meio tenhamos aqui subemprego e outras nuances do informal, é verdade, mas precisamos melhorar e dar dignidade aos nossos cidadãos. Ainda em inglês, com este ponto de situação, quais são, na sua ótica, as perspectivas para a nação? Bem, nós, e voltando um bocado atrás, nós temos, e qualquer país tem instrumentos de gestão e de governação. Nós temos uma estratégia de longo prazo, temos um plano de desenvolvimento nacional, temos engajamento a nível dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, o que eu estou aqui a compreender, e dou também a minha voz em relação a isso, não é? É a separação entre os reportes e os resultados. Portanto, nós, com esses indicadores e compromissos, o que é expectável era perceber aonde é que estamos ao nível dos engajamentos que temos, ao nível daquilo que nos comprometemos a fazer. Portanto, o ideal era e será, e por isso é que o debate é importante, é perceber, tudo bem, fizemos tudo isto, e até parece aquela história, né? Epá, a operação correu muito bem, mas o paciente morreu. Nós gostamos muito dos gibelé, mas tem que marcar golos. Portanto, não basta dançar e fazer aquelas fintas, né? Então, no final do dia é isto. O que eu compreendo e da leitura que faço e que fiz para me preparar também para este documento é que, a nível da maior parte dos indicadores internacionais, não é, das instituições que avaliam os países nas diferentes perspectivas, há um reconhecimento a conclusão que se chega é que continuamos ainda no patamar mais baixo dos principais ratings e avaliações, mas há um reconhecimento de que se está a fazer alguma coisa, nomeadamente, portanto, o último rating do Doing Business 2020 do Banco Nacional, do Banco Mundial, o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, o índice da Moody's, Fitch e S&P, índice de percepção de corrupção, indicadores de governança global, direitos humanos, da Human Rights, da Freedom House e muitos outros. Portanto, há esta percepção. Agora, como referi-me, não é? Se calhar também alguns inputs que poderíamos dar em relação também a alguns setores. Por exemplo, nesta altura, e foi feito, lembro-me, uma das coisas que o Sr. Ministro de Estado para a Coordenação Económica, os primeiros pronunciamentos, né, quando assumiu a função, disse que nós hoje deveríamos, que o país devia absorver muita matéria-prima local, por exemplo, nas obras. E pelo relatório e no discurso que foi feito, nós percebemos que há um vibrante mercado de obras públicas. Estamos a construir muito hospitais, infraestruturas, e ainda bem, não é? É a base para termos então os resultados que queremos. E depois também é preciso perceber se no tempo quais eram os resultados, ou portanto, e aí a separação, os inputs, os outputs e os outcomes, não é? Portanto, no tempo, não é? Neste momento, talvez os resultados, para conseguirmos ter os impactos no futuro, e dependendo daquilo que está planificado, era ter mesmo essas infraestruturas.
Mas o que é que acontece? E estruturas, né? Hospitalares, escolares, porque sem escolas, sem hospitais, não posso ter melhorias no sistema de saúde. Há uma relação com estes aspectos, né? Mas seria importante perceber mesmo como é que estamos em relação a esses assuntos. Mas, e depois temos os temas da situação, da pobreza, da fome e condição de vida das nossas populações. E a questão de fundo é a seguinte: num mercado, num país que está a construir tanto, está a fazer muitas obras, por que que ainda temos tanto desemprego? Por que que ainda temos tanta pobreza? Não é? E a questão que se coloca é olhar, portanto, quem está a fazer o quê? Primeiro, qual é o valor do mercado? Isso seria também importante. Quanto é que vale este mercado todo? Quem são os empreiteiros? Quem são os subempreiteiros? Quem são as empresas que fiscalizam as obras? As empresas que fazem os projetos? Os encarregados de obras? O que é que acontece? Uma avaliação que podemos fazer, e um dos graves problemas que se impõe também a avaliar, é que, por um lado, há uma concentração muito grande, não é, de atores. O Rui referiu-se aos temas de não haver os concursos e para além desses aspectos, mesmo que, e eu defendo sempre isso, né? Portanto, nós precisamos de correr, é verdade, mas mesmo que eu conceda privilégios a algumas pessoas, eu tenho que assegurar, e por isso é que as regras, as leis contra os monopólios e sobre a concorrência são importantes. Portanto, não pode acontecer, e um dos grandes males que temos é que, sobretudo neste setor, vemos que ainda está muito dominado por instituições estrangeiras, não é? Na realização. São os bichos papões disto tudo. Não é? Temos também E não consomem local. Sim, não consomem local. Tanto é o tema das pessoas, é o tema também depois dos recursos, não é? da matéria-prima que devemos assegurar. Um outro aspecto que às vezes passa assim despercebido, que ainda é relevante, nós precisamos sim de diversificar a nossa economia. Mas a base e o nosso motor ainda é o setor de oil and gas. Portanto, nós já esquecemos o tema da angolanização. Não é? Já não se ouve falar disso. E vemos que em muitos países africanos, por exemplo, e há aí alguns aspectos que parecem ser simples ou já estarem ultrapassados, e às vezes, abordando disto desta forma, pode-se passar a ideia que se tem algo contra as pessoas que não são de cá. Não é isto. Portanto, nós temos é que defender os interesses nacionais. Mas nós sabemos que em muitos países produtores de petróleo, e não só, não é? Portanto, com o tempo de exploração de petróleo que Angola tem, portanto, para além de termos, já devíamos ter uma empresa com uma participação maior no setor em termos de produção, mas as companhias estrangeiras tinham que, hoje, pelo tempo que temos, não é? Nós já devíamos ter resultados e ter pessoas nacionais a dirigir essas empresas. E por que isto é... Há quantos anos fala nisso ainda? Sim. Mas por que isto é importante? Porque a expectativa depois, pronto, não é para eles ficarem lá acomodados. E nós estamos a ver, e depende um bocado daquilo que o Rui referiu-se, é que essas pessoas seriam o viveiro, né? Para depois termos empresas nacionais neste setor que hoje reclama muito, né? Portanto, nós temos ainda algum trabalho de casa a fazer. O Adebayo referiu-se ao tema da produção. Eu acho que sim, o percebi do discurso é que nós há uma ação muito concreta para os produtos de maior consumo, mas também é preciso saber, porque não se consegue fazer tudo, não é? Deveríamos definir claramente quais são, não é? 2, 3, 4 e gradualmente indo trabalhar. Por exemplo, nós já somos produtores, somos principais produtores de banana, de mandioca, por exemplo. A minha questão, nesta altura, mais do que a produção, já devíamos estar a ouvir falar mas para além da cadeia do processamento, da exportação, abrir mercados. É uma falácia que, não digo, pronto, é uma falácia sim. Por exemplo, o drama e o problema de nós termos ainda um setor dependente do setor extrativo, dentre outros aspectos, constitui problema. Por quê? Porque
a maior parte desses recursos não é extraído por empresas angolanas, não é? O que acontece nos outros países, e por que é que eles extraem isso? Porque precisam para abastecer as suas entidades, mas se eu não consigo vencer a primeira barreira, que é de assegurar que essas matérias-primas são extraídas por empresas locais e pessoas que se fixem aqui, não vale a pena pensarmos ainda nos outros setores. E para concluir, e em relação àquilo que alguma vez, recentemente alguém referiu-me, porque é preciso termos, de facto, uma estratégia e olharmos como é que estamos a ir em relação à estratégia. Recentemente alguém disse-me o seguinte: olha, a China faz um planeamento de 100 anos. E recentemente alguém disse: olha, nós estamos no ano 50 da nossa estratégia, mas já temos os resultados, já estamos a realizar resultados do ano 80. Portanto, é assim que nós devemos olhar para o país. Onde é que queremos ir, como e onde é que estamos. Agora, os dados vêm depois, mas na prática precisamos de ter isto. E o debate político é fundamental, porque até para quem está a dirigir, para perceber as nuances e perceber em que medida até as instituições do Estado poderão estar a falhar ou não estar a serem honestas, não é? Com este relatório apresentado, como é que estamos com relação às nossas estratégias, Rui de Castro? Bom, acho que bastou-nos ouvir aquilo que o Enda disse, não é? Porque, efetivamente, não é por falta de estratégia. Até temos a estratégia até 2050. Agora, realmente, o que é necessário é como é que estamos a executar estas estratégias e como é que os vários setores se estão a interligar para que a estratégia definida funcione. Quem é que está na linha da frente e quem é que está a puxar o barco para trás, como se costuma dizer. Mas, efetivamente há um conjunto de medidas preconizadas, há efetivamente também um conjunto de fatores exógenos e endógenos que não permitem que em determinado momento as estratégias funcionem conforme estão preconizadas. Há, entretanto, também algumas prioridades que são dadas e que fogem da estratégia inicialmente prevista e que depois condicionam a que um conjunto de outras áreas e setores também possam atingir aqueles patamares que estavam previstos. José Correia? Bom, acho que estamos mais ou menos a terminar. Eu achava o seguinte: eu acho que ficou bem patente aqui que o Sr. Presidente da República fez um discurso profundo, não é? Sobre os dados, o que se fez, o que se pensa fazer. Parece também consenso que seria conveniente repensar-se no formato entre a diferença entre Presidente da República e chefe do Poder Executivo. Mas eu acho que além destes problemas, há problemas de facto a montante que nos levam a resolver primeiro, não é? Para que a tal estratégia do Plano de Desenvolvimento Nacional, do PDN, de todas as estratégias, até dos próprios ministérios, no programa anterior até referi que temos ministros que têm entrevistas excepcionais, têm discursos excepcionais, mas depois na prática não está a funcionar. E podemos falar nisso em vários setores. Isso leva a dizer o seguinte: há problemas a montante que não estão resolvidos, não é? E eu agora rapidamente elencava. É preciso, de facto, dar passos mais profundos na democratização do país. É preciso dar passos sérios na despartidarização do Estado. É preciso nomear para os diferentes cargos a vários níveis os mais competentes, os mais sérios, os mais honestos. É necessário, sim, descentralizar, colocar o poder mais abaixo, colocar o poder de decisão mais abaixo e criar as autarquias. Adebayo colocou há questões políticas, questão de legislação. Não há questões de legislação, há questões políticas que têm impedido. Porque, de facto, o Parlamento já provou
quando é necessário, está aqui o Gustavo para dizer, em relação à UADA, aprova leis da noite para de manhã. Não é nada por questão, não é isso. É questões políticas. Até já houve uma revisão da Constituição parcial, foi feita em 2 dias. O problema não é esse. É preciso também a reforma da justiça, é preciso a questão séria do emprego, é preciso ver a questão dos salários, e são estes problemas que, de facto, impedem que nós possamos apresentar, que o Sr. Presidente da República possa apresentar no seu discurso de Estado da Nação resultados que a população se veja como estando a evoluir de ano para ano. A população não está. Quer dizer, eu estive fora. Isto das escolas começarem a fazer obras no início do ano letivo e hoje as pessoas têm que pagar 300 mil para entrar. Isto para mim não tem lógica. Isto cada vez tem mais hospitais e cada vez está-se pior. Não tem lógica. Quer dizer, pronto, há problemas a montante que temos que resolver. Finalmente, parece-me, e o Ruca tocou nisso, o Rui de Castro tocou nisso, quando fez a sua agenda do discurso de Estado da Nação, que é a questão de política internacional, que é muito importante. E foi pouco refletido isso. Isso tem a ver com o futuro, tem a ver com as gerações vindouras, com os nossos filhos e netos e bisnetos. Qual a orientação? O discurso da Nação do Sr. Presidente da República foi muito virado para os investimentos americanos. Como é que fica a nossa relação secular com a China, com a Rússia, a questão dos BRICS? Mas falou da Palestina e da guerra, sim. Rússia e coisas. Sim, mas em termos de estratégia de alianças do país, não é? Como é que fica? Por outro lado, e finalmente mesmo, embora eu possa discutir bastante o conceito de democracia e discuto em vários fóruns a questão o que é democracia, porque eu não concordo muito com este conceito de democracia ocidental, que o Churchill disse que é dos piores, mas não há outro melhor. Eu considerei bastante deselegante o facto da bancada da UNITA ter feito o que fez em relação ao discurso do Presidente, com os cartazes e com o bater os pés. Acho que isso, embora acho que o Enda tenha dito que entra no jogo político, eu não concordo com isso. Acho que é uma deselegância, é um distrato, e isso não é democracia. Por isso eu disse que discuto um bocado o problema de se isso é democracia, isso é manifestação de alguma coisa. E as pessoas, as instituições arranjam sempre caminhos. Não estou a dizer que eu compreendo. Não é que eles não pudessem fazer, não é? Mas não é de bom tom, não é elegante. Deixa fazer. Se o jogo deles político é esse, deixa fazer. Agora, eu, do meu lado, tenho que fazer o meu trabalho de casa. Porque costuma-se a dizer, se eu for atirar pedras a qualquer animal, né, para não dizer cão, porque encontro pelo caminho, nunca chega ao meu destino. Deixa fazer. Se eles querem fazer política assim, o povo está a avaliar. O que nós esperamos não é isso. O que nós esperamos de uma oposição, obviamente, não é isso. Mas se é a opção deles, na conta deles. Não, tanto que deixa fazer que fizeram. Sim. Agora, nós podemos discutir se é a melhor forma de manifestar alguma coisa. Eu acho que isso não devia estar a ver com discussão em relação a isso. Eu acho que não. Estamos já a caminhar para o fim. Vamos, não sem antes, dar os nossos recados. Gustavo da Conceição. Bom, o meu recado vai para a Justiça. E vai para todos os agentes da Justiça. O Conselho Superior da Magistratura, em primeiro lugar, mas para toda a estrutura da Justiça do nosso país. A Justiça do nosso país tem um papel-chave na resolução de alguns problemas que temos, porque esses problemas requerem investimento, requerem desenvolvimento de negócio, para se poder melhorar, enfim, os índices, os salários, os níveis de consumo, essas coisas assim. E, portanto, o meu recado vem tentar completar não vou dizer uma falha, mas uma ausência no discurso do mais alto magistrado da nação, porque o mais alto magistrado da nação, no momento em que se faz o discurso sobre o Estado da Nação, no momento em que a Justiça mexe
numa pessoa que está responsabilizada pela recuperação dos ativos e se vê confrontada com um conflito sobre o poder de 2 tribunais em cumprir uma resolução, uma decisão. Portanto, o meu recado era no sentido de que a justiça encontrasse soluções, respeitasse hierarquias, respeitasse decisões e pudesse contribuir para um melhor ambiente de negócios e um encorajamento ao investimento internacional. Rui de Castro, seu recado. Bom, eu tenho mais do que um, mas vou procurar ser rápido. O primeiro deles é que durante esta semana vai reunir o Conselho da República e o mote tem a ver com as celebrações dos 50 anos da independência. E então o meu recado é no sentido de que nós consigamos que, para além das inaugurações e das festas que se prevêem e com a quantidade de convidados que também se diz que virão, que nós consigamos que haja uma efetivamente jornada de reflexão pela paz social. O segundo recado tem a ver com o censo. O censo foi adiado por 4 semanas e prolongado, exato, prolongado para mais 4 semanas, mas na conferência de imprensa em que foi anunciado este prolongamento, tomamos conhecimento pela primeira vez de que, afinal, o trabalho dos agentes está dividido em 2 partes. Primeiro é a identificação das casas e depois é o inquérito propriamente dito. Não sei se isto é para responder às críticas que foram feitas por muitas pessoas que viram selos colados nas portas das suas casas sem que ninguém os tivesse contactado. Portanto, o recado aqui é para ver se, pelo menos nestas 4 semanas, se faz aquilo que não se fez até agora. O último deles, rápido, é para que o governo da província de Luanda não nos brinde com uma nova reinauguração da estátua da Rainha Ginga, porque ela é indevida e abusivamente retirada do pedestal onde estava. Adbai Vonge, os seus recados. Bom, o meu primeiro recado vai para o Executivo, para que continue a apoiar a agricultura familiar. Eu tenho visto várias ações do Fundo Agrário em várias províncias, com a distribuição de equipamentos e outros mais. Eu recentemente estive numa conferência e ouvi o engenheiro Fernando Pacheco referir-se ao facto deste dinamismo do FADA estar a permitir que, pela primeira vez, acho que na sua história, apesar de ter sido criado já há alguns bons anos, o FADA estar efetivamente a cumprir o seu objeto social. Então, pedir que isso continue, porque, pelos vistos, está a resultar, desde que se salvaguardem, obviamente, algumas questões de controle e outras mais, para que não tenhamos, digamos, oportunistas no meio do processo. O segundo recado vai para o setor da justiça, não é? Que suspendeu o juiz que ordenou a soltura de um cidadão estrangeiro envolvido no assassinato de uma cidadã. E, portanto, já várias vozes tinham-se levantado à volta desta questão.
porque indiciava, digamos, práticas menos corretas do ponto de vista da abordagem que o tal magistrado terá feito, e que efetivamente se usa em situações dessas para que ao nível da justiça não permitamos também que tenhamos fenómenos de corrupção no seio de juízes, escrivões e outros agentes da justiça. Ainda em inglês, os seus recados? O primeiro tem a ver com um aspecto que foi aqui referido também pelo Guerreiro em relação ao tema da meritocracia. Nós continuamos a ter um grande problema neste domínio e por causa até do desempenho muito importante que a administração pública tem que desempenhar. Aqui um gap em que temos os ministros, não é? Mas depois há um vácuo, né? Que não temos os policy makers, né? Que são pessoas especialistas em determinadas áreas que ajudam a desenvolver e implementar políticas. E isto aqui há espaço quer para a academia, devíamos fazer maior recurso à academia, mas também trazer quadros competentes, o que está a acontecer, competentes e com interesse no país, né? O que está a acontecer, o que me parece estar a acontecer, por falta, portanto, havendo este gap, é que muitas das políticas públicas, que são a base para depois a realização dos serviços públicos, né, porque são soluções para os serviços públicos, depois são legisladas, são feitas por empresas de consultoria, né? Portanto, e que estão, muitos deles, totalmente desviados até da perspectiva ideológica de quem está a governar. Portanto, um dos problemas a resolver é ali. Portanto, precisamos de fazer essa reforma. Foram dadas indicações importantes no discurso do Estado da Nação sobre a revisão dos salários. Eu penso que é um passo importante. Ali, se calhar, a chamada de atenção era que não podemos perder de vista, ou não devemos ter apenas a perspectiva administrativa da coisa, porque há um mercado de trabalho, não é? E para além dos cargos, das categorias, há profissões, não é? E o mercado valoriza de forma diferente determinadas profissões. Portanto, e este é um exemplo, como por exemplo a Malásia fez para atrair muita gente para o setor público. Um outro aspecto que é fundamental, que é o setor agrícola. Portanto, continuamos a ter a aspiração de produzir mais e melhor, mas ouve-se muito pouco falar depois de quem são, não é? Quem são as instituições que vão assegurar isso, se têm meios, instituições e pessoas. E para dar um exemplo, que o Banco de Desenvolvimento da Índia, o NABARD, tem a principal empresa, tanto o grupo tem a principal empresa de consultoria do setor público, do setor agrícola, né? Portanto, os principais quadros da agricultura estão no Estado. Isto para dizer o quê? Que, havendo determinado interesse estratégico, o que se deve fazer para ter resultados rápidos, grandes, não é? E ao nível das necessidades e expectativas do país, é preciso criar essas condições. Portanto, precisamos saber depois quem são as pessoas por detrás disso. E para finalizar, foi dito aqui em relação aos livros, e essas considerações eu concordo com elas, mas perdemos também de vista, e porque o país gasta sempre muito dinheiro em relação aos livros, mais do que entregar gratuitamente os livros, não é? E é preciso sim, mas devemos assegurar, até para além da produção interna, lá fora faz-se muito isso, e eu tenho esta experiência. Quando estudei, eu utilizei livros usados. Portanto, paguei uma caução à escola, não é? E se não entregasse os livros, o meu dinheiro era consumido. Por que que nós, e sobretudo estamos a falar de manuais, não estamos a falar tanto de livros de exercícios que são preenchidos, mas é preciso também ter a cultura de ter livros, portanto, em segunda mão, em condições que podem demorar 10, 15, 20 anos. O país e o Estado não têm condições para, todos os anos, alimentar este grande negócio. Por fim, aí sim, já não é um recado para to whom it may concern, mas eu acho que era um bocado para a sociedade civil. Eu continuo
assistir, e a mim choca muito, né? Ver pessoas a saírem de hospitais, sobretudo maternidades, senhoras, a terem alta e a irem a pé, não é? Que é um contrassenso, não é? Portanto, nós também precisamos de melhorar um bocado a experiência de apoio às pessoas, mas o Estado está a fazer a sua parte, mas não haverá espaço para a sociedade civil, vários órgãos, de desenharem, e é um repto e uma proposta que faço, portanto, desenhar um mecanismo de, pelo menos, apanhar, porque isso é programado, apanhar as pessoas que têm alta e levá-las até 2, 3, 4, 5 quilómetros. Portanto, organizarmos-nos e criar condições de transportes para apoiar essa gente, porque é, de facto, uma coisa muito dramática que se assiste. José Guerreiro, os seus recados. O meu primeiro recado vai para o Banco Nacional de Angola, BNA. Foi publicado há alguns dias no Jornal de Angola uma nota, um anúncio do BNA sobre a abertura de um concurso limitado por prévia qualificação para o fornecimento de ferramenta de gestão de risco e compliance para o Banco Nacional de Angola. Esta nota remete para a consulta de documentos contratuais através do contacto do site do BNA e do endereço de correio eletrónico. Eu não tenho empresa, portanto não posso confirmar por mim o que eu vou dizer. Mas através de ouvintes nossos fiéis a este programa, alguns dos quais não conheço pessoalmente, que ouvem assiduamente e respeitam a credibilidade deste nosso programa, pediram-me para informar ou denunciar que esse e-mail ou não existe ou não funciona. Há vários dias. Ninguém consegue aceder ao mesmo, ou seja, ninguém consegue ter acesso aos tais documentos contratuais para aceder ao concurso público. Isto, ao ser verdade, e acredito nas pessoas que me disseram, pode configurar uma fraude. Ou seja, o BNA coloca um anúncio público, parece que todos têm direitos, podem concorrer, afinal já estará tudo cozinhado. O BNA é preciso esclarecer este assunto. Segundo recado, vai para a direção do Memorial António Agostinho Neto. Eu não estou de acordo que essa instituição seja usada para atividades, eventos ou iniciativas que não sejam consensuais na nossa sociedade e, sobretudo, que não sejam ligadas a atividades culturais, científicas ou de divulgação de conhecimento. Por isso eu discordo em absoluto que a direção do Memorial tenha autorizado a realização de uma atividade organizada pela Embaixada de Israel a propósito do primeiro aniversário do massacre perpetrado pelo Hamas a cidadãos israelitas no dia 7 de outubro. O tema da guerra entre Israel e a Palestina e agora o Líbano é muito polémico, opiniões nada consensuais. Não se deveria usar uma instituição pública para uma atividade tão marcadamente sectária, ainda por cima numa situação que a República de Angola defende a existência de 2 Estados, incluindo, portanto, a Palestina. Israel teria as instalações da sua embaixada, de um qualquer hotel da cidade ou de uma outra instituição privada para realizar aquele evento a que naturalmente tem direito no quadro da sua filosofia de ação. É preciso preservar a credibilidade e independência de algumas instituições do país. Terceiro e último recado, muito breve, para o Sr. Governador de Luanda, para os seus administradores e empresas tuteladas. O meu recado é sugerir que o Sr. Governador de Luanda, os administradores de empresas, os seus administradores municipais, para que aproveitem o balanço da primeira visita e agora mais o balanço da segunda visita já anunciado do Sr. Presidente dos Estados Unidos a Angola, aproveitem esse balanço e não parem mais nos próximos anos de deixar a cidade de Luanda limpa, linda, arrumada, parecida com uma cidade a sério. Como não podemos pedir que um Presidente dos Estados Unidos venha todos os anos a Angola, pelo menos pedimos ao seu Governador de Luanda, aos seus administradores, às empresas, que apanhem este balanço de 2 visitas, uma adiada e outra que vai ser executada, para manterem a nossa cidade limpa, conforme nós os cidadãos merecemos. E assim, pomos um ponto final a esta edição do Jornal 7 Dias. Despedem-se de si, Paio Vunge, Gustavo da Conceição, Enda Inglês, José Guerreiro, Rui de Castro, Alexandre Campos e Silvio de Abreu. Lembre-se, você pode voltar a ouvir este programa em formato podcast no YouTube em lac.7dias. Bom dia e boa semana.